12 de agosto de 2025. Estamos aqui no nosso ciclo de debates sobre a viabilização do passe livre estudantil. Nessa primeira rodada, a gente tem a grata satisfação de poder contar com a colaboração do Cláudio Ribeiro, ele que trabalhou na CETU desde os tempos do Jackson Lago, desde quando a SMTT era a CETU. Então tem uma longa experiência, já foi secretário municipal de Trânsito e Transportes, hoje se dedica à carreira na iniciativa privada e se dispôs a conversar aqui com a frente pelo passe livre estudantil. A dinâmica dos trabalhos consiste numa exposição inicial do Cláudio Ribeiro, em seguida, 2 membros da comissão, que são Saulo Arcangeli e Sara Gomes, Saulo pela Conluta e Sara pelo movimento Correnteza, fazem uma contribuição, perguntas, uma fala, em que possa iniciar aqui um debate. Os demais que estão na sala poderão também se inscrever e a gente fazer uma rodada e considerações finais. A ideia é em torno que a gente tem aqui entre 50 minutos e 1 hora de seminário, de exposição nesse ciclo. Vou passando os slides à medida que tu fores precisando, Cláudio, e vou considerando o tempo aqui. Quando tiver nos 25 minutos, eu te aviso para ir caminhando, pois finalmente, se precisar o tempo todo. Mais uma vez, obrigado aí por tua disponibilidade. Contigo, então. Primeiramente, boa noite a todos. Eu sou Cláudio Ribeiro, conforme o Frank já expôs. Eu iniciei minha atividade na SMTT, no setor de transportes, em 1997. Eu fui prefeito, na verdade, era Jackson Lago e tinha vindo uma vinda de Conceição Andrade. Comecei ainda com Padre Nazareno, quando nós migramos do DMT, do extinto DMT para a Centur, e ao longo desses anos todos a gente se dedicou a tentar melhorar esse segmento tão precarizado na nossa cidade, mas dentro de um contexto histórico que o afetou, e tivemos a felicidade de ter alguns protagonismos, e muito mais efetivamente no que se refere à questão estudantil. Eu me recordo muito bem que em 2004 nós conseguimos construir uma solução aí para melhorar a questão da meia passagem estudantil, e por a questão da história mesmo, agora eu estou podendo, de uma maneira, contribuir para uma nova política. Lá nós estávamos falando de meia passagem, agora nós estamos falando de tarifa zero estudantil. Tá? Só contextualizando, antes de adentrarmos mais detidamente na questão da tarifa zero estudantil, a gente tem, só para situar que o sistema de transporte de São Luís, ele foi objeto de um processo licitatório em 2016, com contratos que vigorariam, por 20 anos, com a possibilidade de prorrogação de mais 10. E o sistema ele é dividido em quatro consórcios, 4 bacias operacionais, e a frota estimada à época do processo licitatório foi algo em torno de 920 veículos. São Luís tem uma frota hoje programada, segundo dados da própria SMTT, são das oficiais que ela declarou à Justiça do Trabalho, de 708 veículos, e operam, que nós continuamos em uma situação extremamente grave, não sei se os senhores têm essa informação, nós continuamos operando com 80% da frota, uma vez que ainda persiste o estado de greve desde o mês de março, quando o TRT concedeu uma liminar. Então, o que nós observamos nas ruas hoje, a população mais efetivamente nos terminais e nos pontos de parada, é que nós temos algo em torno de 565 ônibus operando devido ao estado de greve. Mas, adentrando na questão da tarifa zero, ela é mais do que um anseio da população.
já é uma realidade que está posta aí e retratada em números que são incontestáveis, que foi o percentual de votantes a favor da tarifa zero. Então, São Luís não tem como retroceder diante da vontade popular, e o prefeito Eduardo Brade já deveria ter, como eu estava conversando anteriormente com o Franklin, adotado algumas medidas minimamente estruturantes para você implantar essa política. Então, nós já tínhamos pensado em algumas questões, em outro debate, conversando com o Franklin, que essa discussão ela já remonta a um período longo, né, desde a última, do início das discussões, do início do ano. Nós estamos no 8º mês do ano de 2025 e não se caminhou um passo sequer, isso sob perspectiva do poder público, do órgão gestor do sistema de transporte coletivo urbano de São Luís. Pode ir passando, Frank. É importante que nós visualizemos algumas cidades que já têm a tarifa zero. Maricá é hoje, e inclusive, técnicos, por incrível que pareça, da cidade de Timon, que está retomando o sistema de transporte coletivo naquela cidade, fizeram uma visita técnica a Maricá para conhecer qual a sistemática adotada pelo prefeito no sentido de estabelecer a tarifa zero. E lá é mais ampla do que o que nós estamos discutindo aqui. Lá a tarifa zero é para toda a população. Aqui nós estamos apenas no segmento estudantil. Tá? Então, lá existe um subsídio que a prefeitura paga às operadoras. Me parece que lá é apenas uma operadora, né? É uma cidade de porte menor do que São Luís, mas é uma experiência extremamente exitosa, e justamente para custear o sistema. Porque nós temos uma realidade, São Luís, não diferente da maior parte das capitais, o custeio do sistema de transporte, ele é, em sua grande parcela, subsidiado pelo passageiro. É o usuário quem custeia o sistema de transporte. Então, quando você tem, vamos dizer, a tarifa hoje, a tarifa praticada, lá na frente nós vamos analisar isso mais detalhadamente, a tarifa que nós chamamos de tarifa pública, aquela da catraca, é de R$ 4,20. Porém, o município paga uma complementação tarifária para fazer frente aos custos do sistema, não repassando para o passageiro. Ele paga R$ 1,35 por passageiro transportado. Então, lá em Maricá, a integralidade da tarifa ela é paga pelo poder público. Agudos é uma cidade pequena, né, que também tem uma gratuidade, e esse custo ele é gerido pelo orçamento municipal, e essa é algo que a gente tem que começar a discutir, tanto com a SMTT, quanto com a CEPLAN, porque eu digo a SMTT para que os senhores tenham essa informação, existe um Fundo Especial Municipal de Transportes, que é denominado de FENT, que é justamente por onde atualmente o município paga o subsídio ao sistema de transporte. Então, tem que discutir com a SMTT e com a CEPLAN para se chegar em algo que possa custear este benefício para os estudantes. Caucaia, Luzilândia, Formosa, são municípios que adotaram essa sistemática de financiamento. Nós podemos adotar o financiamento 100% orçamentário, ou então buscar outras fontes de custeio, que são receitas que algumas cidades, lá na frente, nós verificaremos, que institui outros tipos de financiamento. Tá? Segue em frente. Fortaleza é a cidade, é importante que os senhores tenham essa informação. Fortaleza ela fez um planejamento, tanto do setor de trânsito, da mobilidade em si, quanto de transporte, ela fez um planejamento para 40 anos. Algo que para nós é inimaginável, que nós não conseguimos fazer um planejamento para 4, imagine para 40.
Então, foi uma das cidades que mais evoluiu em termos de mobilidade no país, e em termos de Nordeste, ela indiscutivelmente é a que está mais à frente. Tanto no modal motorizado, quanto no meio de deslocamento com a propulsão humana. Existe uma integração do sistema de transporte com bicicletas e outros modais. Mas lá, o que eu fiz questão de pensar essa experiência de Fortaleza, porque é algo que nós vamos ter que discutir profundamente em São Luís, que é a amplitude do benefício. Lá, eles instituíram passe livre, eu grifei aqui, para todos os estudantes, sem restrição de rede de ensino, seja ela pública ou privada, nível e critério socioeconômico. Quando digo nível escolar, é porque existem algumas cidades que elas têm um elemento de faixa etária para definir quem será o beneficiário. Lá não, eles fizeram uma política mais ampla. Tá? E o que valida, o que é algo que nós temos implantado aqui, que foi uma previsão do processo licitatório, é a bilhetagem eletrônica. Então, ela já é um instrumento, é a via através da qual esse direito será materializado. Lá, existe, isso aqui é algo que a gente tem que fazer quando eu falei que nós tínhamos que fazer uma discussão mais aprofundada com a SMPT, é o que Fortaleza fez aqui. Ela colocou 2 passagens diárias gratuitas, não cumulativas, que seriam válidas para os dias letivos, né? Úteis e letivos. No caso, aí fica a grande maioria das cidades, é de segunda a sexta, outras que têm aula nos finais de semana, ele prolonga de acordo com o calendário e a agenda escolar. Utilizados esses 2 créditos de passagem, ele volta a exercer o direito à meia passagem. Então, ele não irá pagar a tarifa cheia, mas sim a tarifa com valor reduzido. Então, ele retorna da gratuidade para uma semi-gratuidade. Tá? Siga em frente. Uberlândia. Uberlândia também foi um programa criado, mas lá eles fizeram uma vinculação com as cargas horárias, também adotando a sistemática de escolas públicas e particulares, independente da faixa etária, tá? E nos níveis, São Luís também, é bom que informe aos senhores, a lei da meia passagem, ela contempla todos os níveis de ensino, do ensino básico à pós-graduação. Eles todos estão contemplados na meia passagem. Então, nós não teríamos inovação em nada e aproveitaríamos algo que é fundamental para a implantação desse benefício, que é o cadastro de estudantes. Essa é uma coisa que nós temos já pronta. Aproveitaríamos a meia passagem para o cadastro de usuários do benefício da gratuidade da tarifa zero. Lá eles adotaram uma sistemática de cadastramento por aplicativo e os dados são validados quando você utiliza o seu cartão aqui, que é o nosso caso. Mas ele limita, e isso já existia no Rio de Janeiro, quando lá, há muitos anos, há décadas, foi implantada a gratuidade para estudantes de escolas públicas portando a carteira ou fardados, mas limitado ao deslocamento casa-escola, escola-casa. Então, eram só esses tickets diários. Em Uberlândia, eles foram além. Porque o aluno ele não faz única e exclusivamente atividades na escola. Ele tem outras atividades que também fazem parte do processo de ensino. E aqui ele incluiu lazer, cultura e esporte dentro do intervalo de temporal. São Luís, nós temos essa metodologia da integração temporal, então não haveria, sob o ponto de vista técnico-operacional, qualquer inovação, era só uma adequação do sistema, você estabelecer um novo parâmetro, que no caso seria a gratuidade, e a título de exemplo, nós já tivemos vamos dizer, não é um projeto piloto, que é uma concessão exclusivamente para um evento, que foi as situações do Enem, em que se adotou a sistemática
casaca livre da tarifa zero nesses dias. Então, é possível, execuível esse projeto, não existe impossibilidade de natureza técnica nenhuma. O sistema de bilhetagem, você consegue parametrizar facilmente para essa sistemática, tá? Aí é um entendimento poder público, fundamentalmente poder público e concessionárias, as operadoras que são hoje as gestoras do sistema de bilhetagem automática, e estabelecer que esse universo de usuários, estudantes, serão beneficiados de uma gratuidade, e a bilhetagem ela consegue estratificar quantas vezes você utilizou, ele dá um raio-x geral do deslocamento de cada um dos beneficiários. Vamos, Frank. Veja só, a política de tarifa zero, ela tem um impacto significativo em vários aspectos da sociedade de São Luís, vamos colocar assim. Ele faz a promoção da educação e o combate à evasão. Isso é um fato. Eu me recordo que em 2004, eu não sei se os senhores já se recordam desse fato, o município foi obrigado a fazer, quando estava num período de transição da bilhetagem eletrônica, tinha um chamado passe personalizado, que era justamente para evitar aquele câmbio que existia ali próximo aos postos de venda, em que as pessoas compravam o passe e revendiam para quem não era estudante. E o que fez? Existiam pais que eles tinham dinheiro exclusivamente para pagar o deslocamento dos seus filhos só naquela semana. Então, quando você os obrigava a comprar uma cartela com 30 passes, quando ele tinha mais de um filho, alguém sairia prejudicado ou faria o uso indevido. Por isso se fracionou à época em venda de uma cartela de 10 passes, porque era personalizado, mas você visualiza que esse fator transporte é motivador da evasão escolar, do aluno não comparecer à escola. O amplo acesso é porque ele permite você ter uma diversidade de atividades dentro desse processo de ensino. Então, cultura, esporte, lazer, tem toda uma gama de acessos que o transporte lhe possibilita, e todos nós sabemos que o transporte é básico para atividades de todas as naturezas dentro de uma cidade. A gente até brincava, diz que se você quer parar uma cidade, você para o sistema de transporte. Isso é fato, e as consequências são profundamente danosas ao sistema, a toda a atividade econômica da cidade, quando você tem uma paralisação, que é algo que afeta todos os segmentos. A questão da mobilidade sustentável e segurança viária. Essa é uma política, isso aí eu digo aos senhores, que infelizmente São Luís não pensa numa mobilidade sustentável, nem a questão da segurança viária. Se não, vejamos, os senhores devem estar acompanhando pelos meios de comunicação notícias quase que diárias de acidentes de trânsito, seja com vítima apenas com ferimentos, com lesões, ou com vítimas fatais. Por quê? Porque as pessoas têm uma necessidade imensa de deslocamento, e um deslocamento hoje até mais rápido, e estão migrando para os transportes por aplicativo, e quando você dá a elas a possibilidade de um serviço de transporte com qualidade, com eficiência e, acima de tudo, com previsibilidade. O que é a previsibilidade? Você saber que sai às 7 horas da manhã de casa e às 8 você já está no seu trabalho. É o que não acontece em São Luís, infelizmente, e esse é um pecado que eu digo que o prefeito Eduardo Badiou vem cometendo, porque quando nós estivemos lá, a equipe da SMTT, não fui eu, foi a equipe, ela fez um projeto
de faixa exclusiva interligando terminais a terminais. Todo o sistema de integração de terminais ficaria interligado por faixas exclusivas. Isso resultaria num ganho de tempo de cada deslocamento de aproximadamente aí, algo superior a 30 minutos em cada deslocamento. Isso na vida das pessoas tem um impacto muito grande. E também no sistema de transporte você consegue reduzir custo porque o consumo de combustível é menor, o desgaste para o operador motorista é menor, porque ele não fica preso. Então, assim, é uma questão de mobilidade que é um impacto significativo. E a sustentabilidade social e ambiental, que você tira mais veículos quando você transporta mais pessoas no transporte público. Então, você acaba que diminui a emissão de poluentes. Tá? Vamos lá. Só antes de eu adentrar nesse aqui, tem um dado que é fundamental, ele não consta aqui, mas é fundamental. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, ela analisou o impacto do custo do transporte no orçamento familiar. Ele ultrapassa os 20% do orçamento de cada família hoje de transporte. Então, ou você escolhe, ou você se alimenta, ou você se desloca. Por isso, o crescimento dessas formas alternativas de deslocamento da população nos diversos centros urbanos. Vamos lá. Na implantação deste projeto Tarifa Zero, eu identifiquei alguns pontos que são cruciais para qualquer debate, e que, assim, a título de sugestão, eu acho que a comissão da Câmara que está capitaneando esse debate a nível da instituição, é fundamental que nós comecemos a discutir a questão do custeio e o financiamento. Que esse é o ideal. O principal desafio será o financiamento do programa. São Luís precisa de um estudo detalhado para estimar o impacto financeiro e identificar fontes de receitas sustentáveis. Por que eu digo que esse é um ponto fundamental? Porque o serviço de transporte ele foi delegado ao setor privado. E o setor privado ele tem um propósito: lucro. Então, na medida em que você institui uma gratuidade que será dos estudantes, implanta esse programa, haverá necessariamente a perda de passageiros e, consequentemente, perda de receita do sistema de transporte. Por isso que se precisa discutir, e aí cabe ao poder público, através da SNTT, da CEPLAN e outros atores designados pelo poder público municipal, que pensem a forma como isso será equacionado. Se será de subsídio direto, se ele vai dar uma parceria, fazer uma parceria público-privada. Existem cidades que implantaram um subsídio indireto. A receita gerada pelo estacionamento rotativo, que é oriundo do uso do transporte individual para financiar o transporte público coletivo. Então, aqueles que optarem por se deslocar em seus veículos particulares, eles irão custear a gratuidade de quem for beneficiado no sistema de transporte. Então, esse é um subsídio indireto. A infraestrutura e a capacidade do sistema. O aumento da demanda, porque na medida em que você oportuniza ao usuário utilizar daquele serviço, necessariamente você vai ter um aumento da demanda. A procura será maior, consequentemente, você vai ter que pensar essa infraestrutura, tanto no dimensionamento da frota, quanto na frequência de viagens. Então, essa capacidade do sistema ela terá que ser readequada para atender essa nova realidade. Se não, vejamos, só a título de ilustração, São Luís, no ano de 2019, ela transportava por dia algo em torno de 650 mil a 700 mil passageiros dia. Com a pandemia, e nós tivemos aí 2020, com a Covid-19, nós tivemos uma queda abrupta
e o que era 650, ele caiu para 250 mil passageiros dia. Tivemos lockdown, uma série de medidas restritivas, mas por aí os senhores veem que é uma coisa extremamente dinâmica. Período de férias há uma queda. Esse mês agora de agosto, historicamente, é um mês que há um crescimento substancial do número de passageiros. Então, quando você pensa em conceder uma gratuidade, necessariamente eu tenho que pensar na capacidade dos ônibus, na frota, quadro de horários, inclusive pensar também em linhas, e a bilhetagem possibilita isso, eu saber qual o maior índice de deslocamento da categoria estudantil para os seus locais de destino. A questão do controle da fiscalização, isso é uma coisa extremamente importante. O Uberlândia teve alguns problemas lá, mas o sistema de controle deles, com a carteirinha que nós já temos, e a questão da limitação de uso, é fundamental para evitar fraudes. Só para informar os senhores, São Luís, na meia passagem, ainda tem, na semana passada, identificaram fraudes na emissão da carteira estudantil. Mas de que natureza? São aquelas pessoas que as pessoas sabem que hoje as escolas são responsáveis por informar os alunos que, porventura, estejam matriculados, e, infelizmente, tem pessoas que ainda fraudam esse sistema. Eles incluem não estudantes na listagem só para que eles utilizem o benefício da meia passagem. Quando nós migrarmos para uma gratuidade, uma tarifa zero, o risco disso pode se duplicar. Então, é fundamental que nós tenhamos aí fiscalização e controle e parâmetros para aferição do uso correto pelas pessoas que são detentoras do direito. E nós temos hoje, em São Luís, detém a tecnologia, que é a biometria facial, capaz de verificar se o beneficiário está utilizando do seu cartão, mas quando se trata da fiscalização na escola, aí é uma coisa que requer um processo mais depurado, seria até um mecanismo de auditoria por amostragem para se verificar a integralidade das informações. Vamos em frente. Como todo processo de mudança de uma realidade, a gente tem essa questão da aceitação e adaptação. É a transição da tarifa da meia passagem para a tarifa zero, ele vai necessitar de uma adaptação por parte dos usuários e muito mais pelas concessionárias, empresas de transporte. Entendeu? E o que nós temos hoje de extremamente deficiência é a questão da comunicação, do diálogo da população com as entidades envolvidas. Infelizmente, a SMTT não dialoga com o SET, que, por outra vez, se fecha e não dialoga com a população. Há uma dificuldade imensa do usuário ter um diálogo com as concessionárias, apesar de ser algo que, em outras cidades, é uma realidade cristalina. Aqui nós não temos nenhuma das concessionárias, eu desconheço uma que tenha um canal de comunicação com o usuário. Eu tenho tido conversas com empresários e eu digo a eles, olha, os clientes de vocês, quem faz o negócio de vocês funcionar é o usuário de transporte. Vocês têm que mudar a forma de atendê-los, porque se você não os atende bem, a fidelidade, ela foge. Por isso que os outros modais de transporte, eles estão roubando, vamos dizer assim, estão retirando usuários do sistema regular de transporte público. E a questão do impacto na receita das empresas. Então, substancialmente, haverá uma queda na receita direta das empresas, porque hoje o que se compra de passagem cai diretamente nos cofres da empresa. Se, porventura, for implementada uma política de subsídio para custeio desse benefício, eles só irão ter essa receita ao final do mês, quando ele será apurado e quantificado
pelo poder concedente. Então, há necessidade dessa adequação. Por que eu enfatizei isso? Porque existem algumas despesas do sistema de transporte, tipo combustível, que o custeio dela é semanal. Você compra um caminhão de diesel e paga com uma semana. Então, as empresas terão que se adaptar. Elas, com esse impacto na receita, eles têm que fazer gestão empresarial. Então, vejam só, uma gratuidade, ela tem um impacto profundo na realidade do sistema. Mas é algo que nós temos que ter, não como um empecilho, mas por um caminho que deva ser pavimentado para se atingir um anseio da população. Vamos lá. Agora nós vamos entrar na etapa dos números. Isso aqui é um raio-x de como está a realidade dos estudantes no município de São Luís. São dados extraídos do cadastro de estudantes, de escolas e de estudantes do sistema de transporte. Escolas particulares, nós temos 42.397 alunos informados. Na estadual, nós temos 26.702, e é importante, assim, até enfatizar aos senhores o seguinte, existem escolas, nós estamos no ano de 2025, que têm dificuldade de informar os seus alunos, seja porque não tem funcionários que consigam fazê-lo, seja por falta de equipamento, ou muitas vezes falta de internet, mas isso aí é uma realidade que, infelizmente, ela persiste até hoje. Então, a rede estadual tem 26.602, a federal 13.775, municipal 11.000, filantrópicas e comunitárias, perfazendo. Isso aqui não entendam o seguinte, esses dados aqui são de cartões ativos, não são de estudantes da rede de ensino do município de São Luís. São aqueles que efetivamente utilizam o seu cartão. Então, nós temos um total universo de 95.680 estudantes. Esse é um número que, por incrível que pareça, ele tem uma estabilidade. Não é de hoje, é de anos que a variação dele é muito pequena, uma variação para mais, em consequência do crescimento populacional, mas não algo tão significativo. Tá? Vamos. Próximo. Então, o que é importante a gente ter em mente? Uma estimativa de impacto fiscal e, assim, trazendo um exemplo muito conservador do que seria a implementação da tarifa zero estudantil para os cofres do município e para o sistema de transporte coletivo. Vamos projetar o impacto, é necessário saber o número de viagens de estudantes por dia, a tarifa média, a frequência de uso e as eventuais compensações já presentes. O que eu digo a compensação é porque o estudante ele paga já hoje R$ 2,10 para se deslocar. Então, assim, é apenas uma ilustração, não são números fechados. Vamos considerar que o estudante seja 20% do total de viagens diárias, ou seja, que ele signifique 20% do sistema. Esses números, nós chegamos em 2004, ou seja, 21 anos, quando tinha uma fraude imensa no uso do benefício da minha passagem, esse número que hoje eu exemplifiquei com 20%, ele já chegou a 54%, ou seja, mais de 50% do sistema era usuário beneficiado da minha passagem, que era uma coisa que era irreal em termos de sistema de transporte do país inteiro. Então, se eu considerar que 20% dessas passagens, a tarifa média que eu me reporto é a tarifa de catraca, a tarifa pública. E sendo que a viagem dos estudantes dentro eu projetei 700 mil deslocamentos por dia, 20% disto dá 140 mil. Aí o que ocorre?
eu tenho 140 mil vezes 4,20 vezes 365 dias. Eu chego a esse número de 214.620 milhões. O que eu quero dizer com isso? Isso seria uma receita anual que o sistema de transporte teria se o poder público custeasse na sua totalidade. Tá? Se a gente parar para analisar, é um número que ele é, a princípio, elevado, mas se você considerar a amplitude, o universo de pessoas que ele vai atender e os resultados, benefícios sociais que adviriam desse investimento do poder público, é algo que é perfeitamente factível. Então, fazendo uma comparação, com a Receita Municipal, com base em dados aí de 2024, representaria 3,5% da Receita Municipal. Quando nós sabemos que a Prefeitura hoje tem uma arrecadação extremamente eficiente, ao ponto dele ter tido um superávit orçamentário de 1 bilhão e 400 milhões de 2024 para 2025. Então, problemas de natureza orçamentária não podem ser colocados como impeditivos da implantação desta política que só vai trazer benefício para toda a população. Então, nessa estimativa, você tem que verificar que esse número mostra que, assim, é significativo, mas não é impeditivo, não é impossível. Depende só de você fazer um planejamento, elaborar um plano de implantação e definir claramente a fonte de custeio para para que esse benefício seja efetivamente implantado, eu acredito que para o próximo ano seria perfeitamente factível, mas depende da vontade política dos gestores. Vamos lá, Fran. Veja só, aqui só para um raio-x para as pessoas verificarem como é que é o cenário do sistema de transporte, mais especificamente no que se refere ao estudante. 95.680 cartões ativos, a tarifa pública, que é a paga pelo usuário, 4,20. O estudante, ele faz uma compensação de 2,10. Até esclarecer para os senhores, quando existe, muito se fala em passageiro equivalente. O que é isso? Eu tenho 2 estudantes, eu tenho uma tarifa cheia, então a equivalência de 2 para 1. Então, a compensação aqui é de 2,10 e 2 estudantes fazem o 4,20. Sendo que o sistema hoje, e aí nós vamos para um outro conceito dentro do transporte, é a tarifa de remuneração. Tarifa de remuneração do contrato, que são os 4,20, que é a tarifa pública, mais 1,35 de subsídio. Perfazendo, hoje, o sistema ele é remunerado em 5,55, tá? Por passageiro. É o famoso subsídio que o município paga para que o custo, e é importante que a gente tenha em mente, o último reajuste de tarifa de São Luís, ele ocorreu em 2023, tá? Então, a tarifa lá, ela saiu de R$ 3,90 para R$ 4,20. E de lá para cá, o que houve foi uma alteração, um equacionamento da tarifa de remuneração, que ela foi com a elevação do subsídio. Então, nós temos essa situação, que é poder público concessionário. Vamos, Frank. Aqui, quando eu fiz a projeção conservadora, que eu fiz questão de fazer outros cenários, tá? Quando eu tinha o uso de um percentual de estudantes, aí quando eu tenho ele conservador, aqui eu tenho um número menor, eu tenho
um básico aqui, um elevado e a cobertura plena. No nosso caso, a gente fica aqui na cobertura plena, que é a gratuidade para todos e, com certeza, o universo de estudantes, ele vai aderir a um programa que só traz benefícios. Tá? Você vai reduzir os seus gastos do orçamento familiar com deslocamento. Vamos lá, Pedro. Isso aqui são umas recomendações, assim, né, são contribuições que nós poderíamos trazer para o debate e que são fundamentais para que a gente comece a caminhada para tornar uma realidade esse projeto. É realizar um estudo de viabilidade detalhado, incluindo custos, fonte de financiamento, impacto da demanda e a capacidade do sistema de transporte. Como eu falei anteriormente, quando você concede essa gratuidade, você tem que ter a arquitetura de um sistema que ele se torne eficiente, porque senão ele vai ter um efeito perverso. Nós vamos ter ônibus superlotados, vamos ter uma queda da qualidade do atendimento, e é tudo que a população não quer. Então, se você concede a gratuidade, vai ter um aumento de demanda, eu tenho que dimensionar o sistema para atender com qualidade e eficiência ao usuário do sistema. Definição dos critérios claros de elegibilidade e uso, ou seja, eu tenho que definir quem serão os beneficiários e de que forma eles irão utilizar este benefício. Se serão apenas alunos de escolas públicas, se contemplará os das escolas particulares, se haverá alguma restrição de caráter socioeconômico. Então, esses parâmetros, eles têm que ficar bem claros. E é preciso que se defina, porque ele terá um impacto direto nessa coisa do dimensionamento da demanda, no crescimento, no tamanho da demanda que será agregada ao sistema que hoje está ofertado. Tecnologia e infraestrutura, isso aqui é algo que não pode ser colocado como obstáculo. O sistema de bilhetagem automática, ele foi implantado em 2024, esse novo sistema gera uma previsão da licitação, e ele traz todas as ferramentas necessárias para a implantação. Basta dar o start lá e definir os novos parâmetros. O diálogo e a transparência é o que nós estamos fazendo agora. É o envolvimento da comunidade, das entidades estudantis e, no outro momento, das empresas de transporte que são as verdadeiras prestadoras de serviços. Então, há necessidade de que o poder público seja a ponte entre o diálogo da comunidade e as concessionárias. E confesso aos senhores, acho pouco provável, porque, infelizmente, a SMTT não tem feito esse diálogo como é o dever dela. Monitorar e avaliar constantemente. Essa é uma etapa seguinte à implantação. Acompanhar os impactos do programa, fazer os ajustes necessários, verificar se realmente ele está atingindo os objetivos a que ele se propôs, que é proporcionar o deslocamento, reduzir a evasão escolar, impactar na economia do orçamento familiar, e na medida em que ele for se desenvolvendo, que nós façamos os ajustes e as melhorias necessárias. E é fundamental que a gente tenha sempre em mente que ele seja plenamente transparente e auditável. Vamos lá, Fran. Então, assim, já eu me estendi, eu não sei o meu tempo, mas o que eu quero deixar aqui, que o passe livre é uma técnica e uma política extremamente viável, sendo primordial a existência de uma fonte de financiamento clara, como mecanismo de compensação do sistema, porque se eu não tiver esse mecanismo de compensação, é bom deixar claro que, como nós temos o custeio do sistema
sim, em sua grande proporção de natureza tarifária, então, se eu não tiver um custeio da gratuidade, quem vai pagar é o trabalhador que é o beneficiário do Vale Transporte, ou quem paga a tarifa cheia do sistema, porque você pega o custo e divide pelo número de usuários. Aí você define o que seria a tarifa. É uma conta que, assim, num primeiro momento, a gente dizia que era uma conta de padaria, uma coisa não, então você tem o custo e tem o divisor aqui, que são usuários. Por isso que o subsídio, ele não pode ser descartado na implementação de uma política dessa, porque você divide pela sociedade como um todo, e não só por quem utiliza o sistema de transporte, que em sua grande maioria são as pessoas de menor poder aquisitivo. Tá? Então, nós temos que ter como ponto principal como financiar e operacionalizar sem que nós tenhamos comprometimento do sistema, sem deteriorar o sistema de transporte que está aí e que carece urgentemente de uma melhoria. Essa não é uma realidade que assola só São Luís. A grande maioria dos sistemas de transporte do país estão sofrendo por conta de perda de passageiros, elevação de custos e sem uma política pública. E hoje se discute muito até a criação de algo que se assemelha ao SUS, um sistema único de transporte, com participação efetiva do poder público federal, estadual e municipal. Há necessidade, a população, ela necessita disso. Em todos os setores econômicos, o transporte, ele é presente e é necessário. Então, assim, a título de sugestão, acho que nós teríamos que passar por essa coisa. Como financiar e operacionalizar o serviço. Frank. E, finalizando, o que é algo que a gente poderia pensar? Num projeto piloto, porque nós teríamos aí um laboratório de como esse projeto ele poderia ser implantado, a criação do Fundo Municipal de Financiamento. Como eu falei anteriormente, existe o FENT na estrutura da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, mas poderia se pensar, como é uma política direcionada para um segmento da sociedade, se pensar num fundo de financiamento do transporte estudantil, tá? Da gratuidade estudantil. A bilhetagem, ela seria o eixo de compensação e controle, porque eu poderia, isso aqui eu coloquei porque esse aqui é uma ligação do poder concedente com as concessionárias. A bilhetagem, ela tem que ter a transparência necessária, os dados plenamente auditáveis e que o poder público ele faça uso dessas informações. Hoje é muito fácil, e a tecnologia veio para isto, você extrair dados do sistema de bilhetagem. Seja individual, do Frank, ele tem um cartão, eu consigo ver os deslocamentos, para onde ele foi, tudo. Tá? Então, é utilizar esse mecanismo, essa ferramenta. Negociar cláusulas de compensação clara com os operadores. Se vai ser por pagamento por passagem efetivamente realizada por passageiro que ele transportou, ou se ele vai adotar uma nova sistemática. Mas é fundamental, e eu repito, que a SMTT estabeleça esse diálogo com as concessionárias para que nós não entremos numa coisa que hoje é claro que são demandas judiciais envolvendo os vários aspectos do sistema de transporte. Então, se você pega e faz uma discussão e estabelece regras claras, não haverá questionamento. E, por último, a questão da transparência e da auditoria. É publicar os pagamentos que foram realizados, os números de viagens realizadas, o quantitativo de passageiros transportados, e isso a gente poderia já ter uma visualização dentro desse projeto piloto e ter a participação de órgãos de controle, tipo o TCE e a Controladoria do município. Então, senhores, eram essas informações que nós tínhamos a proporcionar, e só tenho a agradecer pelo convite, Frank, e me coloco à disposição a participar de outros, mesmo como
é um colaborador aqui, um ouvinte, mas é algo que eu sou apaixonado pelo transporte. Hoje mesmo eu estava conversando com minha esposa e relembrando os tempos que eu saía do Coatrac e chegava na UFMA para começar a aula às 7h30. Então, pegava 2 ônibus do campus lá na Deodoro. É uma coisa que eu não esqueci e que isso me fez com que eu valorizasse cada vez mais o que meu pai e minha família me proporcionou, que foi a educação. Não existe nenhuma conquista que não tenha o sacrifício como tempero. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Cláudio, muitíssimo obrigado. Eu não tive nem coragem de interromper, que a exposição estava fluindo de forma tão didática e tão cheia de dados que era melhor mesmo deixar tu continuar. A gente faz aí a rodada com Saulo, Sara, quem mais se inscrever, e daí a gente faz considerações finais. Saulo. Beleza. Agora eu estou mais tranquilo aqui. Eu acho que a exposição do Cláudio é agradecer, uma exposição muito boa, né, que traz aí, pela sua experiência, né? Eu não sabia que ele era desde o tempo ocupado, né? Então, ele tem uma experiência, vivenciou aí os vários, né, as políticas de governo, né, Cláudio? Que deveria ser política de Estado, né? Mas, infelizmente, né, se transforma em políticas de governo. Entra o prefeito, muda tudo que o outro prefeito fez, né? Como tu falas, né? Não tem um planejamento, né, longo para o sistema de transporte, e cada um vai inventando quando chega, né? Implementando o seu modelo, né? Hoje um modelo totalmente arcaico, né? Saulo, eu posso lhe fazer uma confissão. Diga aí. Durante os anos que eu estive na SMTT, integrando a equipe, e é uma confissão aqui de... Sabe quantos planejamentos nós tivemos? 2009, aí, eu nomino isso porque foi alguém que eu digo que chegou na SMTT com uma visão diferenciada, passou pouco tempo, assim como eu passei como secretário, talvez os senhores nem lembrem dele, um cidadão chamado Ribamar Oliveira, na gestão do então prefeito João Castelo, fez um planejamento estratégico para a SMTT. E muito do que outros que o sucederam realizaram foi fruto desse planejamento. Então, você pensar numa cidade do tamanho de São Luís, com a população que tem, com o quantitativo de usuários, não tem um planejamento de transporte. E um dado, Saulo, sabe quantos projetos de financiamento para o sistema de transporte nós tivemos em São Luís? Apenas um que os senhores todos conhecem, que é o Sistema Integrado de Transporte, que fez os terminais. Foi o financiamento do BNDES. Após isso, não se financiou nada de transporte nessa cidade. Essa informação adicional aí corrobora, né? Com essa falta do planejamento, né, do sistema, né, que traz todos esses problemas, né? A gente tem agora uma administração, né, que foca em um sistema de transporte que não existe em lugar nenhum, alargamento de avenida, né, para você ampliar o uso do veículo, né? Por exemplo, a gente tá discutindo agora a lei de zoneamento. Uma das pautas que a gente traz é como tirar o veículo, né? A gente discute com a prefeitura como tirar o veículo da cidade, né? E a própria prefeitura, né, nessa confusão de uma falta de planejamento, ela traz alguns elementos que nos provocam e favoráveis a isso. Como a gente faz o debate lá no Conselho da Cidade, vocês trazem isso aqui, mas o prefeito de vocês está totalmente na contramão do que vocês estão trazendo aqui, né? Reduzir, colocar as calçadas, tirar os carros, reduzir os estacionamentos, né? Então, porque não tem política realmente, né, de governo. Eu acho que o Cláudio traz muito bem, né, esse problema, né, que isso gera, né, toda essa falta aí de mobilidade, de acessibilidade em nossa cidade, né, desde o centro até a periferia, né, a falta de ciclovias, né,
ele coloca esse projeto que era muito importante, né? Depois era bom ele comentar, porque muitos dizem que o sistema de terminal é antigo, né? Que é importante a gente voltar àquele sistema para que as pessoas sejam mais livres, né? Para poder transitar na cidade, né? Mas a gente tem hoje um modelo que, por exemplo, com essas faixas exclusivas de terminais para terminais, né? Você conseguia ter uma mobilidade bem maior na cidade, né? Com outros modais, né? A gente tem uma limitação de modais, mas você poderia ligar aí as ciclovias, né? Você já tinha uma melhoria bastante aí do fluxo, né? Então ele também coloca esse projeto, que foi um projeto que também não teve andamento, né? Então ele traz aí elementos bem interessantes, né? Que a gente pode discutir, não só o que é o tema, né? Que é o passe livre, mas que influencia tudo, né? Porque não adianta tu discutir sistemas de tarifa zero, né? Sem a gente pensar na infraestrutura, né? Sem pensar na cidade como um todo. Né? Esse é um grande problema que nós temos, né? Ele traz aí também, né? Essas experiências que vão ser importantes para a gente, né? A experiência de Fortaleza, eu acho que a experiência de Maricá, viu, Cláudio, vai muito mais do que eu defendo, né? Porque lá eles têm a Companhia Municipal de Transporte, né? E quase toda a frota hoje já é própria, né? Não tem a intervenção aí, né? Não tem mais a concessão, né? Eles têm uma frota própria, né? É uma cidade aí 5 vezes menor do que São Luís, né? Tem mais de 200 mil habitantes, né? Mas é uma experiência importante que traz essa questão aí da estatização, né? Como tu colocas, né? Desde 2015, a partir de uma alteração na Constituição, né, o transporte é um direito social como saúde e educação, então teria que ser também, né, gratuito, né, para toda a população. A gente está aqui discutindo o passe livre estudantil, né, mas para que a gente garanta realmente o direito à cidade, né, seria fundamental a gente ter uma tarifa zero, né, porque, por exemplo, antes da licitação, né, teve toda uma pesquisa, né, que foi feita, né, que já ali colocava que mais de 30% da população de São Luís não utilizava mais o transporte, principalmente porque, como tu falas, né, pesquisas indicam, né, algumas cidades o transporte é o segundo item, né, da renda familiar, de gasto com a renda familiar. Né? É alimentação, moradia e transporte. Em algumas cidades é o segundo, em algumas é o terceiro, em torno de 18% a 20%, né, da renda, né? Isso, você investir no transporte da gratuidade, você também reduz a desigualdade. Está muito interligado, né? Você, como tu traz muito bem, né? Você tem uma promoção da educação, né? Uma redução da evasão, escolar, a gente vê as várias experiências aí onde a gente tem passado, né, de que às vezes tem que escolher. Pessoal, Oi? tempo. O tempo, né? Às vezes tem que escolher, né, qual o filho que vai para a escola, né? Então, eu acho que tu traz elementos, a gente vai ter que ter mesmo todo esse cenário, né, porque hoje a gente tem aí, né, a gente vai, quando tiver a gratuidade, vai aumentar, né, mas você traz os dados muito atuais que a gente pode, né, utilizar, né, apesar de você ter, por exemplo, em 2024, né, você tem uma situação, eu não consigo pegar de técnico, mas entre nível básico e superior, né, uns 150 mil usuários aí em São Luís, né, e ainda tem outros níveis, então a gente vai ter que estar batendo esses dados, né, e discutir qual o sistema de transporte que a gente quer. Vai ser continuar com concessão pública? A gente já viu aí nos vários anos que isso não tem funcionado, né? Ou a gente vai buscar uma companhia, a estatização do sistema, é um debate que a gente vai precisar fazer, mas eu acho que foi muito importante os dados que o Cláudio traz, as experiências, né?
as reflexões que ele traz da falta de um planejamento, a gente tem que pensar aí nessa comissão realmente da onde vem esse financiamento, né? A gente sabe que tem cidade que utiliza Vale Transporte, uma parte do Vale Transporte para subsidiar, né? Utilizar quem usa o transporte individual para bancar, né, o transporte, como é a Previdência, né? Então, eu acho que são mecanismos que tu traz aí importantes para a gente pensar. Eu acho que, como primeiro contato, é muito bom e é muito importante que tu esteja aí na nossa caminhada para a gente estar avançando aí, e saudação. Valeu, Sara, consegues? Ok. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu queria começar saudando, né, tanto esse espaço, né, e esse ciclo de formação que a gente está fazendo, quanto toda a explanação, né, que o Cláudio deu, porque eu acho que são tantas informações, assim, né, que são fundamentais, assim, para a gente conseguir se debruçar, né, e conseguir ter um entendimento, assim, melhor sobre a questão do transporte aqui na capital, né, e que é isso, é fundamental a gente conseguir ter esse contato com esses dados, né, com essas informações que foram dadas, porque vão servir muito para a gente conseguir discutir, né, qual o modelo que a gente quer aqui em São Luís. Então, eu queria agradecer mesmo essa explanação que foi dada, né, pelo Cláudio. Eu acho que todos os dados que foram expostos aqui são fundamentais para a gente conseguir fazer uma boa discussão, né, de qual passe livre a gente quer aqui em São Luís, e que, inclusive, né, eu acho que coloca essa perspectiva não só de falar sobre o passe livre estudantil, mas também falar, né, sobre a questão do passe livre geral, né, para a população, né, da gente conseguir ter acesso a um transporte que seja público de fato, né, onde a gente não precisa pagar um valor que, no final do mês, faz uma diferença absurda para as famílias, né, e que a gente vê a precarização grande, né, do transporte aqui que a gente pega. Então, eu acho que também essa questão das experiências que foram colocadas aqui de cada uma dessas cidades também é muito bom, porque a gente consegue ver que é possível, né, ter o passe livre estudantil, algumas restrições em algumas cidades, mas ainda assim coloca, né, que é algo que pode acontecer, né, que é algo que é completamente possível, a gente ter o passe livre, né, e aí, inclusive, da gente ver qual passe livre a gente vai querer aqui em São Luís, né, que é um passe livre que seja restrito, onde os nossos estudantes consigam ir para a escola, né, consigam ter acesso a espaços de cultura, de lazer, né, de esporte, sem essas restrições, né. E aí eu queria mesmo agradecer, né, e falar que cada um desses dados, né, vão ser fundamentais mesmo para a luta que a gente vai fazer aqui, e que a gente já vem fazendo, né, em relação ao passe livre estudantil. Valeu, Sara. Então, combinado aqui na nossa dinâmica, eram essas duas primeiras questões levantadas, falas por Sara e Ângela, a Sara e Saulo, daí o Cláudio comenta, e em seguida, quem quiser entrar na segunda rodada de contribuições, que Ângela já está inscrita. Quer fazer um comentário sobre essas primeiras falas, Cláudio? Som. Tá ouvindo agora? Todos me ouvem? Na verdade, o Saulo colocou algo fundamental, que nós temos que discutir a cidade, mas eu particularmente tenho um olhar crítico a esse projeto do trânsito livre. Quando você fala trânsito livre e você privilegia automóvel, você está excluindo os outros modais, porque você privilegia o transporte individual, e hoje nós temos vias que permitem que nós implantemos ciclovias, ciclofaixas, faixa exclusiva para o transporte público, de forma a privilegiar aquele que tem que ser o protagonista nessa mobilidade. O transporte individual vamos colocar, é um privilégio de alguns, mas o transporte público é o mais democrático de todos. Ele transporta a todos. Então, eu vejo um projeto de trânsito livre. Você alarga a faixa, você compromete o deslocamento do pedestre, porque ali eu tive observando, digo, gente, como é que ali no Coafuma, na Gerando de Albuquerque, uma pessoa com mobilidade reduzida, um cadeirante, como é que ele faz aquela travessia? Aquilo ali é uma coisa, assim, inimaginável. Mas, Saulo e todos os senhores, São Luís, ele carece de projetos
estruturante. Se não, vejamos, o transporte na zona rural, você não tem vias. Até hoje eu tenho registros de ônibus que ficaram atolados até o degrau, porque você não tinha infraestrutura. E o transporte público, ele carece dessa estrutura. O tempo de viagem é impactado pela falta de estrutura viária, essas coisas todas. Então, nós temos que discutir, nós temos que pensar a cidade para o futuro, né? Já não, São Luís não se permite viver nesse atraso. Com relação ao que a Sara falou, Sara, quando eu ilustrei a apresentação com essas cidades, é para que não surjam discursos de que essa não é uma política possível, ela é possível. E o que cabe a nós? Pegar essas experiências que já são exitosas e melhorá-las. Nós temos capacidade de fazer melhor, aprender com os erros que essas cidades cometeram. Então, é isso que a gente precisa, é essa discussão, essa profundidade que nós temos que dar a esse projeto de São Luís. E nós temos que ecoar mais firmemente. Por quê? Porque eu digo isso pelo tempo que eu vivi no poder público. Se a população não falar, isso vai ficar no esquecimento. Eles fazem de conta que não é uma realidade que foi aprovada por mais de quase 90% da população de São Luís. Então, nós temos que realmente mostrar que é possível, é factível e que tem que ser feito. Tá? Frank. Beleza. Além de Ângela, alguém mais se inscreve? Daí a gente faz a rodada final e passa para as considerações do Cláudio. Ângela, 3 minutos. Eu ia perguntar o tempo. Então, boa noite, Cláudio. Boa noite. Eu fiquei realmente impressionada com os dados que tu traz. Já fui funcionária de empresa de ônibus e acompanhei de perto essa questão da fraude na carteira estudantil, né? Nós, cobradores, éramos muito cobrados com relação a isso, né? Pelo dono da empresa. A gente exigia carteirinha e tudo. Eu não exigia carteirinha porque eu sabia que tinha muita carteira falsa no setor, né? E era constrangedor também para nós, cobradores, né? Exigir, impedir que a pessoa passasse na catraca sem apresentar a carteira. Era realmente muito constrangedor. Mas na frente eu volto para estudar, eu deixo de trabalhar nesse setor, vou para o comércio, mas na frente eu volto para estudar já na fase adulta. E lá eu escutava professores me jogando piada, acreditando que eu estava lá só para ter direito à carteira de estudante, só para ter direito à carteira de estudante. E não era verdade, né? Então, teve muita gente que voltou a estudar por causa disso, para ter direito à meia passagem, para usar para ir para o trabalho, né? Trabalhava de dia e se matriculava numa escola à noite. Mas eu te garanto que hoje em dia as escolas estão mais fechando mais esse canal. Acho que tem poucas escolas que permitem a emissão de carteiras falsas. Mas não é impossível esse controle, né? Através do cruzamento de dados. Sabe que as secretarias de educação, elas mantêm um censo escolar, né? Através desse censo escolar e fazendo cruzamento de dados aí, com esses dados que você apresentou aí dos cartões ativos, dá para ver se está havendo fraude ou não. O outro ponto é que os empresários, a prefeitura alegam mesmo falta de recursos, mas isso daí, ainda que seja verdade, é muito fácil de resolver, como eu coloquei aí no chat. Não seria uma criação de uma campanha, mas, digamos assim, porque isso tem que ir para a licitação, não pode ser uma coisa que uma gestão faça funcionar e a outra não. Os empresários naturalmente vão se assegurar disso, né? Quando chegar a hora de bater o martelo. Mas é possível, nos moldes da Lei Rouanet, pegar-se esse dinheiro extra, né? Caso realmente seja verdade que os cofres públicos, no momento, mediante a atual arrecadação, não consigam arcar com essas despesas.
No mais, é só isso mesmo. Cada nova reunião que eu participo, eu sempre encontro um dado novo, assim, que me abre mais compreensão sobre a necessidade da implantação dessa política pública. Obrigado, parabéns. Valeu, Ângela. Ninguém se inscreveu aqui, então a gente fecha com a tua fala final, Cláudio. Ângela, então você já viveu essa realidade que é o sistema de transporte. Nós tivemos realmente um período em que a fraude era uma realidade institucionalizada, se trocava vale, trocava passe por lanche, por tudo, e utilizava no sistema, e sistema nenhum se sustenta com fraude. Mas, Frank, é importante, e a todos os senhores que estão aqui dedicando esse tempo para ouvir, que nós façamos, como sociedade civil, um planejamento, estabeleçamos cronograma. Acho que é fundamental, a gente não pode perder tempo, Frank, são 8 meses do ano de 2020, como eu tinha dito, 2025, logo, a lei orçamentária vai estar lá para a Câmara apreciar, e a gente não pode ter, mais uma vez, isto como um obstáculo para implantar uma política que é extremamente inclusiva. É importante que, e como o Saulo falou também, que a gente saiba que isso é um impacto muito grande na educação da população de São Luís. Existe, às vezes a gente não imagina, mas é fato que tem pai que não tem condição de dar o deslocamento para o seu filho ir para a escola. E se a gente parar para ver, eu não vejo, é bom que se diga isso, como os empresários sejam opositores a esse programa. Porque, uma vez definido a fonte de custeio, a preocupação deles é o seguinte, o poder público democratizando, porque todos os que são contribuintes vão pagar pelo transporte, o mais que tem uma renda maior vai pagar pelo aquele que é o usuário do sistema, que é o estudante, que é a pessoa mais humilde, menor poder aquisitivo. Então, você está dividindo esse custeio por toda a sociedade. Aquele que mora lá na península, que vai no seu carro, no ar-condicionado para a escola, ele vai custear aquele que sai lá da zona rural para poder estudar. Então, a gente tem que ter isso, nós temos que cobrar do poder público, cobrar da Câmara de Vereadores, são medidas mais efetivas, uma discussão, e levar para os bairros, discutir com a população essa questão que a gente tem que ter um horizonte de quando ela vai se tornar uma realidade. Eu vejo que 2026 é um ano que já deveria, minimamente, nós estarmos aí com um piloto, com as escolas públicas no primeiro momento. A gente tem que definir etapas. Nós temos que definir a metodologia e a amplitude disso para se chegar e dizer, vamos fazer o ajuste aqui e depois ampliar para as escolas particulares. Mas, fundamentalmente, estudante de escola pública, para mim, seria o primeiro a ser trazido para o guarda-chuva desse benefício. Então, eu só tenho que agradecer a todos a oportunidade, a dedicação do tempo de estar aqui. E, Frank, estarei à disposição de todos. Precisarem informações, participação de outras reuniões, estou à disposição. É algo que eu confesso aos senhores, eu já tinha experiência com o poder público, eu trabalhei na Secretaria de Urbanismo e na CEMAD, mas eu me encontrei, tanto que permaneci durante muito tempo, foi quando eu fui para o trânsito e transporte, porque eu vejo que ali a gente teria a condição de impactar na vida de muita gente. Infelizmente, não existe uma política de transportes em nossa cidade. Jackson pensou lá nos terminais, naquela época o terminal de integração era uma evolução, hoje não, hoje a bilhetagem lhe permite a integração temporal em qualquer local da cidade, mas a gente precisa evoluir muito, desde os pontos de parada de ônibus até os terminais e as outras políticas que impactam na mobilidade da população em São Luís. Então, eu só tenho que agradecer e me colocar à disposição. E meu muito obrigado.
A gente que agradece, Cláudio, obrigado, Saulo, Sara, estiveram aqui nessa transmissão. Isso foi uma excelente aula e muito esclarecedora. Vamos sistematizar isso, transformar em texto de contribuição para a comissão tripartite lá da Câmara de Vereadores. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado, uma boa noite a todos. Valeu, Cláudio. Abraço.